Porém, eu quero lembrar como que se fazia em Israel, desde o começo. As festas dos tabernáculos, 7 dias, celebrando alegremente, dançando, comendo, deslumbrando a presença de Deus, olhando para as estrelas, vendo a experiência de Abraão, porque a tenda na festa dos tabernáculos é aberta para você ver as estrelas e ter a mesma experiência que Abraão teve. Olha para os céus, vai ter um grande povo que vai te seguir, seus descendentes, e assim por diante, todas as festas com alegria. Agora nós estamos no tempo da graça, numa superior aliança. Então eu quero conclamar. Eu não posso dizer que eu estou feliz, no sentido de olhar muitas vezes a igreja e as cadeiras, algumas delas não com os irmãos assentados. Respeito também a dificuldade de coordenar os horários, os trabalhos com crianças. Mas eu posso te dizer que eu e a Sueli, o meu pastor naquele tempo, falou assim, 5 horas da manhã. Eu chegava 15 para 5. O culto, as crianças vinham e sentavam, traziam as mamadeiras, faziam. Agora nós estamos num tempo, irmãos, que a unidade que nós precisamos demonstrar para esse mundo é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nessa conferência, vai ser 2 dias com o pastor Luke, vai ser sobre fé, um ânimo novo, ele é jovem, assumiu o ministério agora, é professor do Rema. Nós precisamos estar no sábado e no domingo. Na segunda-feira nós vamos ter cura com o pastor Davi Feijoli. Então nós precisamos estar aqui terça e quarta, se possível todos, mas se for vir todo dia, meu irmão, um só dia, nós cantamos aqui hoje, um só dia na casa do Senhor vale mais do que 1000. Eu gostaria que essa semana não terminasse, fosse totalmente envolvido só com coisas espirituais. Porque Colossenses 3:1 diz, se já ressuscitastes com Cristo, se já tem consciência que você vai para a eternidade, que a eternidade está dentro de você, pensais nas coisas lá do alto, não daqui da terra. Sabe por quê? Nós estamos ocultos em Cristo. Aproveite esse tempo, irmãos. Aproveite esse tempo. Mas enquanto você estiver aqui, não deixe nada lhe parar. Não deixe nada lhe parar. Faça o trabalho de um bom evangelista. Faça um trabalho de uma boa serva de Deus, orando. De um bom servo de Deus, orando. Aí você diz, por quê? Porque é na união que a igreja avança, é na união que quando nós estamos orando juntos, tem 2 reuniões de oração, uma de terça-feira às 20 horas, escalamos as lideranças de departamento para engrossar as fileiras, e temos a oração agora das 6 horas da manhã, e vamos ter um pouco mais de desafios, mas não pode só aqueles, os mesmos estão nos mesmos desafios, nós precisamos de você. O corpo precisa de você. Cristo precisa de você. Oh, aleluia. Que seja você aquele que falou para Jesus assim, eu vou. O outro diz, eu não vou. Muitas vezes aquele que fala que não veio, ele vem. E o que fala que vem, não veio. Então nós precisamos arder o nosso coração. Eu vou pregar uma palavra hoje que não está nesse contexto. Mas esse contexto é o Espírito Santo está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ser usados por aquele que nos chamou, por aquele que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Quem me ama aí? Amém. Quem que continua me amando, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Posso continuar? A chave do carro. Eu estou voando. Meus irmãos queridos, mesmo sentados, eu vou trazer uma palavra. Quero que o Espírito Santo seja o ensinador e eu tenha clareza para transmitir isto. É tempos de refrigérios, é os vivas do Senhor,
bem-aventurado é o povo que tem segurança. A palavra diz que no nome do Senhor nós faremos proeza, no nome do Senhor nós vamos ver milagres, porque a expectativa do nosso coração é o agir da fé. Oh, aleluia! Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, e Deus continua agindo. Que louvor maravilhoso que nós cantamos, Ele continua agindo. Eu quero te contagiar nessa noite, que Ele continua agindo. Mas vamos nos sintonizar numa situação, numa posição, que gostaríamos que não tivesse ninguém. Mas esta incertezas, esta falta de dedicação ao altar, muitas vezes demonstra algumas brechas, algumas falhas pessoais, e a falta de dedicação. O tema que eu vou tratar, vocês vão ficar sentados. Primeiro seria esse tema. Quando a fé está em prova, a vitória parece um desafio insuperável. Quando a fé parece em prova, parece que estamos num desafio que não vamos suportar. E dentro dessa continuidade, quando a fé está em prova, a vitória parece distante. E nós temos um livro do Kennedy Hagin, que está disponível na livraria. Quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Parece que nós estamos começando uma mensagem com um princípio de derrota. Não, por isso que eu sintonizei vocês. Deus quer se alegrar com o povo que conhece os seus vivas de vitória e se alegra com aquilo que Ele está fazendo, e sempre ter no coração, no espírito, é que no nome de Jesus milagres acontecem. É no nome de Deus que nós faremos proeza. É no nome de Deus que vamos ser bem-sucedidos. E dentro desse princípio, eu quero também te dizer, para que você não fique com uma má impressão de uma frase negativa. Eu não quero trazer negativismo. Eu quero demonstrar a você que mesmo muitas vezes você falando que tem Deus, mesmo muitas vezes você falando que está frequentando um culto, muitas vezes não é autossuficiente para você se alimentar o quanto você precisa. Você precisa orar, você precisa crer, você precisa estar falando, confessando o agir de Deus como virtude, como sintonia, que você é uma pessoa vitoriosa. Deus é o meu provedor, Ele sempre suprirá minhas necessidades. Você vai entender por que eu estou lendo isso. Eu confio em Deus para transformar minhas necessidades em abundância. A fé que move montanhas. Deus é capaz de fazer o impossível. É claro que a montanha, ela é o aspecto físico, é uma montanha. Mas é claro também que se Deus quiser transportá-la de lugar, Ele fará, porque Ele tem o poder, Ele é o criador disso. Mas as circunstâncias, os problemas, as inseguranças, muitas vezes você está vivendo, são montanhas que você precisa remover através da fé. Por isso que Jesus disse em Marcos 11, 23 em diante ali: diga à montanha, diga o que você pensa a respeito do seu problema, a respeito da tua fé. E quando você faz isso, você começa a vencer de todos os lados, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu escolho confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Deus, salmista dizendo, Deus é meu refúgio, Ele sempre me fornecerá o que eu preciso para viver. Pastor, isso é fantástico. Eu estou meditando sobre esses assuntos, isso tem sido fantástico para mim. Quando cantei agora,
E Deus continua agindo. Eu fiquei maravilhado. Isso falou, pode falar dessa palavra nessa noite. É essa palavra que o meu povo precisa saber. Quando a fé está em prova, a vitória parece um desafio insuperável. O que é prova? É um teste. É um desafio que visa avaliar a resistência, a força, a qualidade de algo, de alguém. Mas você diz, eu sou provado? Sim, Jesus foi provado. Mateus e Lucas falam no capítulo 4 dos dois livros, que Jesus foi levado para o deserto para ser provado por Satanás. Por isso que o apóstolo Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está constantemente ao nosso derredor. Ao nosso lado está o anjo. Dentro de você está o Espírito Santo, que gera vida e poder. Mas você pode ser tentado. Isso não significa que você pecou. Mas o diabo é um tentador. Ele quer vir. E quando você é provado, você precisa fazer como Pedro. 1 Pedro 1,7, ele diz, sabendo que a prova da vossa fé. Então Deus nos dá uma medida de fé para nós sermos crescentes nelas. E a nossa fé é provada. Porque viver de fé quando tudo está dando certo, fácil. Fácil. Mas quando as coisas não estão dando certo, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Porque o desânimo vem, as inconstâncias vêm, a falta de fé começa a falar um pouquinho mais forte do que a voz da confissão. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, nada deficientes. Tiago fala também, nada deficientes, porque há deficiência da fé, e nós precisamos dessa noite. É claro que não corrige tudo, mas você vai ouvir, e a Bíblia diz, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados que praticam, bem-aventurados que confiam nesta palavra, porque ela tem poder de mudança. E 1 Pedro 1,7 diz, sabendo que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro, parece que, ainda que seja provado, então você vai ser provado, e você tem que saber do que você é feito, você tem que saber que você é filho de Deus, você tem que saber o que habita em você, e você tem que abrir mão dos seus conceitos, do que você acha, e colocar e mergulhar a tua vida na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que afirma corretamente o que somos. E eu recomendo você, quantos fizeram o rema aqui? Então nós não podemos falar negativo. Nós temos que, eu falo a minha experiência, há 15 anos atrás, eu prego essa palavra há 45 anos, dentro do ministério, e um pouco antes, quando criança. As coisas que eu não sei, ou que eu sabia pensando dentro de uma teologia, e quando chegou a revelação, com muito mais constância, propriedade e essência, eu tive aqui que fazer algumas correções nas minhas pregações, e dizer para o povo que estava aqui, na época, dizendo, o pastor pregou de uma maneira teológica, mas agora nós estamos dentro de uma palavra revelada, e é a palavra que nós vamos seguir, é esta. Aqui a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, e fomos ensinando e fui aprendendo. Só pregava quando eu dominava aquele crer dentro do meu coração. Então nós que fizemos o rema, tem muitas literaturas boas para ler. Eu li algumas delas. Você pensa que quando eu venho pregar, eu apenas vou ficar na minha enciclopédia daquilo que eu armazenei? Eu falo, Deus, eu estou falando como o apóstolo Paulo, está na Bíblia. Eu considero tudo muitas vezes como esterco, mas o bom como o refúgio das coisas. O bom é ter Cristo na nossa vida, e falar como Ele quer que fala, e falar de uma palavra que encoraja, uma palavra que dá vida. Nós não precisamos muitas vezes, irmãos, pensar
que somos apenas participantes de uma igreja cristã. Nós temos que estar integrado no espírito, no corpo, na alma. Porque nós temos, 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos que se apresentar a Deus, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis até o dia do Senhor. Quantos estão me entendendo? É uma orientação da fé. Agora, insuperável. É algo que você não pode superar. É algo que você não pode vencer. É um obstáculo, um desafio. Jesus, quando falava da ressurreição, da sua morte, ele só venceu o desafio quando ele praticou isso. Quando ele morreu e ressuscitou. Meu irmão, nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Eli Parreira, colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Fazer como Jó fez, falar, só de ouvir falar, isso não transforma. Isso não pratica. Eu só vou ficar no áureo da vitória sem ter a experiência pessoal. E nós precisamos entender que nada vai nos deter. Mas o que fazer quando você se sente desanimado? O que fazer quando bate a deficiência financeira? O que fazer quando uma enfermidade bate às portas? O que fazer quando as coisas parecem totalmente obscuras, mas você tem Deus, você tem Cristo? É a hora de você se levantar por dentro, é a hora de você se agigantar e dizer: maior é aquele que vive em mim, maior é aquele que está em mim, é aquele que cura, é aquele que liberta, aquele que faz. Ah, meu irmão, alguns biscoitos eu estou quebrando. Talvez você esteja satisfeito por isso e talvez não. Mas nós não podemos buscar satisfação intelectual. Nós temos que buscar viver na vontade de Deus. Viver dentro da palavra de Deus, porque diz a Bíblia: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Nós não podemos ter uma escola tão vibrante, tão reveladora como temos, e não caminhar um pouco mais, correr a carreira da fé, se alegrar, se mover no Espírito. Nós temos que dar um pouco mais de si. Desculpa. Estou falando certo ou estou falando não? Vocês acham que eu estou falando certo? Diga amém. Amém. Meu irmão, é o desejo do Espírito Santo para nós. Agora, vamos começar a entrar na mensagem. Nós vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4. Versículo de 1 a 7. Mesmo assentado com o temor de Deus, vai colocando a sua família nas mãos de Deus. Vai colocando o seu trabalho, a sua empresa, o ganho. Vai colocando nas mãos de Deus. Vamos agora para uma história. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo Eliseu, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte, aqui estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia.
E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrou. Aleluia. O que fazer quando a fé parece fraca? Quando você se sente fracote, quando o aperto vem, nós gememos, muitas vezes com qualificação, muitas vezes com uma atividade profissional muito bem aplicada, muitas vezes com situações de pensamentos medíocres ou muitas vezes pequenos. Enquanto Deus tem nos levantado como filhos, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós temos que ir contra o nosso gigante, contra o nosso problema, com aquilo que está nos afetando dentro de casa, dentro da família, contra esta situação, com coragem, com ousadia. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de temor. Antes, ousadia, poder, amor, domínio próprio, para nós exercermos esta palavra na nossa vida diária. Então essa história parece que se repete. Parece que é o reflexo muitas vezes de alguns. Porque passam meses bem, meses mal. E muitas vezes eu entendo que você não quer viver isso. Eu também não quero, que eu também já passei. A coisa mais terrível que tem é você se tornar um ioiô. Então, analisando tudo isso, esse reflexo, essa história, ela estava identificando com aquela mulher, porque o seu marido era profeta. Enquanto tudo estava dentro da palavra fluindo, não tem na Bíblia nenhuma outra revelação que tinha falta de alguma coisa. Mas aquilo aconteceu. A vida, a família se envolveu, as dívidas vieram, os problemas vieram. E o que é mais grave? Os filhos eram para ser dados como escravos, para pagar a dívida. Então essa história muitas vezes se identifica, ela se repete. Muitas vezes é um reprise. E eu quero trazer para você o que acabei de dizer como tema. Quando a fé está em prova, a vitória parece um desafio insuperável. É porque ficamos vivendo o que nós achamos. Ficamos vivendo a analogia de outras vidas. Enquanto você precisa ser orientado pelo Espírito Santo, viver a sua própria história e saber que o que você declara vai se materializar. E Deus continua agindo. Mas você pode dizer: eu estou suprido, mas Deus tem que colocar em uma posição até maior. Só você que vai receber, filha? Não, todos. Deus quer te colocar numa posição maior. Amém. Sabe quando diz amém? Está falando comigo. Amém. Fala, Senhor, que o teu filho, eu sou teu filho. E nós temos que começar a não deixar a palavra de Deus. Muitas vezes você quer. Meu servinho querido, eu tenho estado contigo todos os dias. Meu irmão, a palavra de Deus quando sai do púlpito, seja quem for pregando, ele está falando como um oráculo de Deus, falando no nome de Jesus, e a palavra que procede da boca de Deus, é a palavra que vai prevalecer, porque Deus disse em Jeremias 1:12, eu velo para cumprir a minha palavra.
E quando essa história começa a replicar, eu vou te dizer uma coisa. Você ouviu o que eu falei da viúva? Lendo. Ok. Mas eu vejo, antes de falar, explanar um pouco mais da história e fazer algumas aplicações, eu quero novamente dizer que esta história que eu estou procurando transmitir para você é simplesmente para renovar a nossa aliança de fé com Deus. É simplesmente para que nós ouçamos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero mostrar que o milagre, Deus está provendo novamente o que está faltando para você. Ele provê de novo. Aquilo que está acontecendo negativamente, que enfraqueceu a tua fé, parece que você não enxerga a vitória. A aprovação está levando você para dentro de uma enfermidade, está levando você para dentro de uma depressão, para dentro de um inconformismo. Meu irmão, tira essa contestação do coração e da boca, e deixa Deus colocar um vinho novo. Oh, aleluia. Nós precisamos entrar num vinho novo, irmãos, porque a gente se acostuma, e a Bíblia diz: eis que crio todas as coisas novas todas as coisas. E quando nós falamos que Ele vai prover de novo, Deus vai suprir novamente. Você crê nisso? Diga amém. Eu não vou perguntar se você está apertado, se você tem dívida, como que está a tua vida. Eu quero que você vá fazendo uma introspecção nisso. Sabe por quê? Eu estou pregando para mim mesmo. A palavra corta aqui, corta aí. Nós temos que sintonizar. Deus nos chamou para viver os melhores momentos. Deus nos chamou para viver e comer o melhor desta terra. Deus nos chamou, como Jonatinha disse aqui, é para nós trazermos na casa do Senhor, produzirmos na casa do Senhor, produzirmos para si, abençoar pessoas, semear, porque desta maneira nós vamos colher mais. Amém? Deus vai prover de novo. Deus é fiel para prover. A provisão de Deus é certa. Deus sempre proverá. Oh, aleluia. Mas e quando você está passando um momento espiritual difícil? Você já passou um momento espiritual difícil? Porque muitas vezes o profeta, o pregador, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo, você pensa que ele não passa o atrito, ele não passa por um funil, ele não passa por um espaço muitas vezes pequeno, porque a nossa fé tem que ser testada. E a nossa fé sendo testada, prevalece a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque tem um texto em 1 Coríntios 15, 57, que Ele nos deu a vitória, todas as vitórias em Cristo Jesus. Nós já somos vencedores. Nós estamos pregando para alertar o Eli Parreira, alertar você, que espírito de enfermidade não faz parte do nosso corpo. Espírito de destruição não faz parte do nosso corpo. Devorador, migrador, não tem poder de nos tocar, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Estar debaixo e cobertura do sangue de Jesus e usar o nome de Jesus é o que funciona. Então não fique preocupado que você vai ser repetitivo nas mensagens. Mas se você pregar a palavra, Eli Parreira, a palavra que vai produzir o fruto, a Bíblia diz que toda palavra falada, ela não volta. Toda palavra falada não volta. Toda palavra falada não volta. Ela vai se cumprir o que lhe apraz. Porque Deus é aquele que semeia, é aquele que dá a nossa colheita. Ele zela pela tua palavra. Oh, é dinheiro, vai vir mais dinheiro. É a empresa, vai sair do vermelho. É a família, vai ser curado, vai ser curada. Porque nós temos que profetizar aquilo que a palavra diz. Mas eu sei que quando a fé é testada, quando a fé está em prova, a vitória parece distante. Pastor, o senhor não sabe o que é ficar enfermo. O
Só você que sabe disso. Eu declaro todo dia que eu tenho meu corpo sadio. Mas de vez em quando, aparecem algumas perebas. E minha mulher cuida bem de mim. Isso eu tenho que falar sempre publicamente. 44 anos de casado, já afinamos nosso machado junto, já tivemos boas discussões, bons debates. Ela ganhou todos. Oh. Mas Deus é bom. Eu falei para porque é o seguinte, casamento, se você não ceder, você perde. Ou perde eu, ou perde ela. Nós não podemos estar sempre dentro de uma unidade, querendo ser sempre vencedores disso. A sua ideia, muitas vezes, eu gostei dessa frase, demorei para ouvir, faz muito. Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Oh, é a coisa melhor. Só que quando a fé parece fraca e a vitória é perdida, quando está provando a nossa fé, até emagrecer é difícil, irmãos. Tudo é difícil. Mas eu aprendi, há uns 20 anos atrás, eu e a Sueli, com um pastor português, a fé e vencer é canja. Nós temos que proclamar aquilo que nós não vemos, mas se nós cremos. É isto que é fé, é chamar a existência. Mas dentro do comportamento dessa mulher, e talvez seu, é um grande desafio, é uma grande pressão que vem. É estresse na vida espiritual. Parece que eu clamo a Deus e Deus não me ouve. Eu já vi alguém pregar, e nos céus houve silêncio. Por isso que Deus não te ouve. Não é esse silêncio. Meu irmão, nós temos que ter muito cuidado quando a gente lê a Bíblia. Para não pegar um texto fora do contexto para criar pretexto. Uma das coisas que você nunca vai ver, eu querer trazer nos meus anos de experiência, querendo trazer novas revelações. Eu quero ficar dentro da palavra. Eu quero estar dentro da inspiração da palavra. Porque o meu desejo e o desejo do Espírito Santo é falar aquilo que a Bíblia é, simples, singela, e fazer como os irmãos de Bereia, conferir o que está na Bíblia, não a conjectura do meu pensamento, não devagar na minha sabedoria, mas você é sábio, porque a palavra de Deus está em você. Você crê nisso? É uma sensação de que a nossa fé está sendo testada, provada, e nós não temos ajuda. Aí você começa a lembrar no irmão A, no irmão C, no amigo C, no amigo D, e você começa a criar alternativas. O melhor plano é Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Ele não despreza um coração contrito. Mas quando você se levantar, você precisa entrar num ritmo. Você tem que dizer: Satanás, eu sei quem é você, sei que você é o meu adversário. Um dos pontos desse livro que o Hegel fala: reconheça quem é o seu opressor. Reconheça quem é o teu inimigo. O príncipe desse mundo é Satanás. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz a Bíblia: ele cegou os olhos, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz. Ele cega o entendimento, porque ele é o Deus desse século. Então, meu irmão, não culpe a Deus o problema. Eli Parreira, não culpe a Deus qualquer deficiência sua. Não culpe a Deus por causa que você está passando uma situação. Não é pecado hereditário de seus pais. Não é pecado que você está levando uma carga de história nas suas costas. Não, é aquilo que você semeou. É muitas vezes falando negativamente. Eu quando fui conversar a primeira vez com o pastor Band, ele me falou umas 3 vezes: não fala negativo. Vamos falar de novo. Um dia em casa, a Sueli abriu a boca e falou assim: pastor, olha, o pastor Band olhou para um vaso bonito, ele
uma planta, e ele perguntou, que coisa linda, gostei dessa planta. Aí a Sueli falou assim, é artificial, eu não gosto de mentira. Não gosto de mentira, eu gosto de coisas... E ele me chamou a atenção algumas vezes. Pergunta para a Sueli se eu fiquei zangado. Porque um líder, um cristão, aqueles que têm o Espírito Santo, têm um coração ensinável. Porque quando nós estamos ouvindo alguém com o propósito de trazer unidade, trazer saúde para o corpo, trazer sucesso para a tua família, receber um bom aconselhamento, então isto traz vida. E você precisa agregar as coisas boas. E quando a gente está nessa pressão, a dificuldade em manter a confiança com Deus, parece, a gente até fala assim, eu não sei se você já falou, mas isso é comum, eu sou dizimista, eu já comprei até umas 2 cadeiras da igreja com o meu dízimo. As pessoas lembram do dinheiro, o outro diz, olha, eu estou na igreja há 1 ano, eu estou na igreja há 20 anos, irmãos, os anos não têm validade. O como você começa é muito importante, mas o importante é saber como que você termina a sua carreira, de manter os princípios, manter a fé e dizer, eu estou para ser usado por Deus na minha vida e falar o certo, e você vai ouvir certo. Uma sensação que a vitória parece impossível. Você já teve isso? Eu já tive isso. Uma sensação em que a esperança fugiu do coração. Já teve isso? Eu posso falar uma coisa simples, sem entrar no mérito. A minha Juju, minha neta, filha da Juliana, é como se dizer assim, a Juliana poderia ter morrido no parto, ou como podia perder a criança. Eu pensei, Deus, eu tenho gasto a minha vida contigo. Ela foi consagrada. Deus disse para mim, e eu disse para ela, eu disse para mim, ouvindo Deus, e eu tive que dizer para ela, deveras terás um bom futuro, e a tua esperança não será frustrada. Aquilo que nós plantamos, nós vamos ver o milagre de Deus. Muitas vezes a gente perde para ganhar, e é dolorido, mas eu disse, Deus, eu preciso dessa vitória. Eu já entreguei um para si. Teve um feto que não nasceu. Eu entreguei um. Muitas vezes a gente não fala, mas nós temos muitas vezes problemas semelhantes como essa mulher. Sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu com ela? Ela teve que enfrentar a morte de um marido, que era o mantenedor, o sustento da casa. Ela teve a dívida, herdou dívidas. Ela tinha pobreza, porque só tinha na casa dela um pouquinho de azeite. Isso já simbolizava que aquele pouquinho que ela tinha era de famílias que não possuía nada, estava pobre. Ela estava tendo a perda dos filhos, ameaçada, vão ser escravos, até chegar a lei do jubileu, para ser libertado. Isso demora anos. Essa mulher passou por um estreito, e eu estava lendo isso e entendendo de uma outra forma. Será que ela estava desesperada quando chegou o cobrador? Será que ela estava desesperada quando enterrou o marido? Será que ela estava desesperada quando estava faltando recurso? Será que ela estava desesperada, dizendo, meu marido serviu a ti, profeta Eliseu? Eliseu disse, o que tens em casa? O homem de Deus não contesta, o homem de Deus aconselha. E a pessoa que ouve conselhos do homem e da mulher de Deus, obedece.
Amém? Porque muitas vezes ela foi desabafar, mas ele trouxe uma palavra de vida. É isso que eu estou trazendo para a igreja, um novo vigor, um novo carinho de Deus, mantendo a sua fé robusta, firme, para você dizer: olha, eu vou manter a minha fé, eu vou esticar a minha fé, eu vou alongar meus pensamentos na palavra, eu vou falar positivo, eu vou fazer a verdadeira confissão, porque Deus me chamou para ser um vencedor. Satanás, eu reconheço que você é meu inimigo, você é o príncipe desse mundo, mas a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a minha fé, e você não tem poder de tocar em mim, nem tocar na minha carne. E se você estiver passando por um momento difícil, começa a dizer: enfermidade, você não me pertence, enfermidade, você não pertence a mim. Ele levou sobre si a minha enfermidade, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então nós temos que confessar. E tem hora que a gente fica assim: mas eu vou falar a mesma coisa para Deus? Você tem que falar. Pode falar, Espírito Santo. A Bíblia diz que o segredo disso é buscar a Deus, o poder sobrenatural. Buscar as suas promessas, porque elas vão cumprir. O salmista no Salmo 145, versículo 18, disse: o Senhor está perto. Isso era na velha aliança. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos que invocam de verdade. Agora na nova aliança, olha que coisa maravilhosa. Enche o teu coração desse vigor. Filipenses 4, de 6 a 7. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em tudo, por oração, súplica, com ações de graça, apresentai vossas petições a Deus, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! E agora eu começo a ver o milagre. Vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas. Hoje em outros termos, procura o culto da igreja, procura o irmão de oração, a irmã de oração, venha, se ajunte, porque nós agora não emprestamos, nós doamos. Aquilo que eu tenho eu te dou, de graças recebestes, de graça eu dou. Você vai aprender a orar, você vai aprender a confessar a palavra, você vai aprender a dedicar a sua vida, e as coisas vão começar a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E aquela mulher entrou, chamou os filhos, ela obedeceu. Fala assim: obediência abre o extraordinário. Obediência abre os meus olhos para enxergar a fé. Você sabe que o diabo não consegue enxergar o que nós enxergamos pela fé? Porque ele não pode conhecer o nosso coração. Ele só pode ver as nossas atitudes. Se as atitudes e aquilo que nós falamos passa a ser revelado para ele, ele vai se estreitar nesse caminho. Não, mas ele vai se estreitar nesse caminho. Ele estreita porque ele está ouvindo você falar. Ele estreita porque você está fazendo uma confissão errada. Eli Parreira, corrige a sua confissão. Eli Parreira, corrige a sua confissão. Nós precisamos fazer a confissão certa, depender da palavra, porque o milagre, quando eles se fecharam, estavam ali na fé, e aquele azeite começou a ser liberado, as vasilhas começaram a se encher, até o momento que todas elas foram completas, e o azeite parou, e veio o milagre. O que eu faço agora, profeta? Talvez ela poderia estar preocupada que o profeta ia pedir um percentual para ela. Muitas vezes a gente tem mente de negociador, mente de comerciante, quer levar vantagem em tudo. Nós não somos do país, que é o país espiritual nosso, que dá um jeitinho. Nós dependemos da palavra que está. Esta é a palavra do Senhor, a palavra que cumpre. E Ele diz, é multiplicação. O que você tem, é teu.
Mas a única coisa que você faça, recebeu a bênção, corre aonde você tem o rabo preso. Aonde você tem pendências e negocia e paga, ou restitua. E sobrou, viva dele. Agora, se ela tivesse vivendo aqui, ela trazia na igreja o dízimo e as ofertas. Se ela tinha lei, a pessoa tinha que entregar no altar. Eu tenho certeza que essa mulher entregou, porque este era o princípio. Quem sabe o que é escola de profeta, sabe entender isso. Eliseu tinha uma escola de profeta. E eles ensinavam isto. E uma das coisas que sempre foi ensinado para o judeu: seja generoso, seja ofertante, seja dizimista, porque você pode ter, mas no ano do jubileu você vai liberar o que precisa. Irmãos, eu não vou entrar nessa mensagem, foi assim que Ruth foi redimida por Boaz. Glória a Deus! Foi assim que eu e você fomos redimidos por Jesus. Porque na cruz do Calvário ele disse: consumado está, tudo está consumado, testelestai, a dívida está paga, nós não devemos para Satanás, nós estamos vivendo uma vida de vitória, porque ele conquistou a vitória. A multiplicação do azeite é um milagre que demonstra o poder de Deus para fornecer e suprir as nossas necessidades. Quem tem necessidades aí? A solução do problema da viúva demonstra poder de quem? De Eliseu? Não, poder de Deus. Irmãos, nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Está acontecendo coisas na tua vida, no teu ministério, no dom que Deus te deu. São coisas pequenas, aparentemente para os homens. Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser aperfeiçoada. Isso na prática. Não adianta dizer, eu tenho e não usar. Não adianta eu ter dinheiro, eu tenho e não gasto, porque eu tenho medo que vai faltar. Este ano para nós é ano de paz. Que você que está na igreja, nós temos muito mais gente, mas que tem a paz de Deus, nada faltando, nada quebrado, e, meu irmão, e nada fora do lugar. E eu vou por finalmente. Quando a fé parece fraca e a vitória perdida, o que eu vou fazer? Vou buscar o Senhor. Hoje eu vou na igreja, eu vou na conferência da fé. Mas eu estou indo muito tempo na igreja, muitos dias na igreja. Irmãos, é melhor vir na igreja do que no hospital. Eu já fiquei lá no hospital, de barriga para cima, aguardando. Eu queria ir embora. A Sueli, você vai esperar o médico te dar alta. Meu irmão, mas minhas crianças, é melhor ter as crianças aqui, cantando, louvando a Deus. As crianças muitas vezes, vindo depois que terminou, brinca, não tem problema algum, porque Jesus disse, deixar vir as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Nós temos que estar com liberdade na igreja. É claro que se tiver uma bagunça que está prejudicando, você mesmo vai ter a sensibilidade, vai lá pegar sua criança. Eu pego o meu neto. Eu sou pastor da igreja. Você tem vergonha disso? Não. Eu prefiro ele correndo aqui do que correndo de mim. Sabe por quê? O amor nos constrange. O amor não acusa que você está deficiente. Eu não estou trazendo uma mensagem para dizer a deficiência de ninguém. Eu estou falando para você fazer uma retrospecção, uma avaliação, como Davi disse, Senhor, eu esquadrinho o meu coração. Esquadrinha tudo, Senhor. Veja se há em mim um coração indigno, impuro.
Deus, não afasta de mim o teu Espírito Santo. A Bíblia diz, você foi selado pelo Espírito Santo. Não queira fazer qualquer coisa. Você foi selado para o dia da redenção. Sabe o que é fé? É um título de propriedade. Quem tem uma escritura pública, que tem um terreno, uma casa, um documento que você é dono, isso é um título de fé. É a propriedade reconhecida. A fé é a mesma coisa. Está assinada para você todas as promessas, o sim e o amém. Está dizendo, caminha, avance, tira essa tristeza do coração, venha, se envolva e passa a se movimentar. Tem departamento de criança, tem berçário, tem coisas que temos que fazer, e você está incluso nisso. Sabe como você vai tirar a sua atenção desses problemas? É quando você colocar atenção em Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Mas quando você levanta, Satanás, você me enganou algumas vezes, mas agora eu vou te dar um chute. Você vai dando o pé do vidro nele, porque você, quando Jesus agrediu o inferno, não foi nessa... Satanás, eu peguei a chave. Você não dá para sair? Ele vai dizer, não, eu vou comunicar o serviço de proteção ao crédito. Você está fazendo uma coisa que está sendo aviltante. Você está infringindo a lei. Não, nós temos que, como disse Jesus, agarrar o reino dos céus pela força, porque a porta é estreita. Nós temos que ter força nisso. Força na palavra, força na revelação, e renovar nossa mente, renovar nossa mente, renovar nossa mente, colocar na nossa mente aquilo que a palavra diz. O bom senso é esse, o bom senso é o da palavra. Procurar e vede, provar e vede como o Senhor é bom. O bom senso é a palavra. Nós não podemos entrar vivendo sempre no fio da navalha. Estou sempre caindo. Eu estou sempre caindo, não, eu estou sempre em pé, porque o segredo é esse, é você declarar que as suas fraquezas estão escondidas em Deus. Eis que coloco, diz a palavra, o apóstolo Paulo, um tesouro precioso no vaso de barro. Você é santuário do Espírito Santo, o que está por dentro é maior, o que está por dentro é poderoso, e Ele faz você guardar todas as coisas. Deixa o Espírito Santo agir. Vem o louvor.